Estamos de volta e eu vou repetir a pergunta que eu fiz lá no finalzinho do primeiro bloco. Eu quero saber o segredo. Como é que você motiva os funcionários de uma empresa? Isso é uma das perguntas que muita gente faz. A gente sempre planeja e prepara, né? Eu vivo aí andando em várias empresas, tanto média, pequena e grande, e a gente vê que existem vários tipos de funcionário. Mas o mais importante é quando você olha nos olhos. Eu acho que a grande motivação está na essência das pessoas. De quando você começa a entrar dentro, né? Como a gente fala... Quando você enxerga o outro. Enxerga o outro de uma maneira profunda, você começa a ter aquela pessoa na mão. Então, o que as pessoas precisam hoje? As pessoas precisam disso, né? Que eu olhe para você, entenda o seu tempo, o que você passa, como você está hoje, para eu tentar falar assim, olha... Você sendo desse jeito vai ser melhor. Você trabalhando dessa forma vai ser melhor. E aí, você quer? Quer ou não quer? E tipo, ver aqueles olhos brilhando é a melhor coisa do mundo. O você questionar também, eu acho que é uma ferramenta fundamental, né? É a essência do coach. Porque o coach, a contribuição, são através de perguntas abertas. Nenhuma pergunta assim, tipo, você gosta de manga, por exemplo? Você vai falar sim ou não. Fechou a pergunta. Que é diferente de falar assim, o que você mais gosta de fazer? Ou o que você mais gosta de comer? Você começa a refletir. Elaborar, né? Parar para pensar naquilo. E isso, eu acho interessante o processo de coach começar com os pais, dentro de casa. Ao invés de falar assim, filho, não faça isso. Né? E às vezes ele se voltar contra os pais, muitas vezes. Diferente de você falar assim, você acha que fazendo isso é a melhor forma de você Por que você não faz daquele jeito? Você acha que aquele jeito é melhor? E você começa a fazer a pessoa refletir. E isso torna a pessoa mais aberta a te dar as respostas e você ali cultivando. É impressionante como a metodologia é funcional e ela é aplicada de uma maneira dentro da empresa que gera um retorno muito grande. Eu já tive vários feedbacks de várias empresas falando assim, preciso de você de volta. Vamos sair um pouco desse universo corporativo que a gente está falando e falar agora de pessoa física, falar de mim, falar de você aí de casa que está assistindo a gente. Quando que é necessário para um profissional acionar um coach para, de repente, alavancar a carreira e até manter uma carreira como algo bem sucedido? Sim. Existem 3 situações. Primeiro é descobrir onde está. Se eu não me conheço, se eu tenho dificuldade do autoconhecimento, eu preciso do coach. Segundo, às vezes eu me conheço, mas não sei para onde ir. Aí, eu, por exemplo, sou professor universitário e o que acontece? Muitos alunos que chegam para mim logo no primeiro período, eles fazem aquele curso, mas não sabem, não têm certeza se é aquilo mesmo para a vida deles. E eu já vi muita gente saindo de uma área, indo para outra, saindo de uma área, indo para outra, ou seja, eles ficam perdidos, então não sabem para onde ir. E terceiro, você sabe onde você está, você se conhece, sabe para onde ir, mas não sabe como construir isso. Então, 3 situações que às vezes você está passando por isso. Às vezes a pessoa lá de casa, ou ela não se encontrou, não sabe quem ela é, aonde quer ir, ou simplesmente sabe dos dois, mas não sabe construir isso. Aí você precisa de um coach. Quando foi que o coach surgiu para você? Na verdade, assim, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Hoje a gente, na forma executiva, a gente fala que existem 3 tipos de profissionais. O profissional operacional, aquele que coloca a mão na massa, o profissional estratégico, aquele que fica sempre olhando o mercado e negócios, e o profissional de relações, ou seja, de pessoas. Eu sempre fui mais de pessoas, mesmo tendo um pouco dos outros 2. E o coach nasceu principalmente pela essa vontade de entender que tudo está na pessoa. Ou seja, se você é empresário, quer construir uma empresa de sucesso, se você não investir nas pessoas, você não vai chegar lá sozinho. É verdade. Então, essa é uma concepção muito importante. E para a pessoa que está em casa, né? A pessoa física, ela precisa entender uma coisa. Ela precisa entender que ela é importante. Ela é essencial. Que nada nesse mundo acontece por acaso. E quando você trabalha esse desenvolvimento humano, de entender, de mostrar para ela o significado, o sentido que ela tem nesse mundo, ela consegue enxergar e se sentir mais motivada de construir as coisas.
Então, antes de tudo, um autoconhecimento é fundamental de entendermos nossos pontos fracos, nossos pontos fortes. Você trabalha exatamente no setor talvez mais difícil, mais complicado de ser trabalhado. Muito conflito. Que é a relação humana consigo mesmo Sim. e com o outro, né? Sim. Eu vejo que a relação, os conflitos que muitas empresas às vezes ligam, que está cheio de conflito. Principalmente entre gerentes. Socorro. Não, eu já peguei algumas empresas assim, que o executivo ele fala assim, não, eu tô com problema de relacionamento com pessoas, mas entre gerentes. Um querendo ser melhor do que o outro, etc. Só que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E tudo que a gente se expressa é porque antes nasceu aqui dentro. Então não tem como. A primeira coisa que você tem que mudar, se você tem uma dificuldade de se relacionar ou você tem uma barreira com alguém, é o trabalhar internamente. Então esse é o meu trabalho. É olhar para cada um individual, conhecer a essência de cada um e fazer com que ela entenda que se ela fizer aquela crítica, ela se prejudica. E esse horizonte é muito importante. O seminário te ajudou nesse processo? Muito. Eu acho que essa vivência humana e espiritual ajuda qualquer pessoa a ter entendimento. Essa área espiritual, ela é fundamental. Ela é uma das partes da área da vida, né? A gente considera que aí a gente tem entre 7 a 12 áreas que as pessoas valorizam como importantes na vida. E a área espiritual é a base. Você já recebeu prêmios internacionais, você hoje é um dos palestrantes, aliás, mais premiados do nosso país. Em algum momento você imaginou que a coisa tomaria essa proporção, chegaria a tanto? Não. Na verdade, o único objetivo que eu tinha era contribuir para as pessoas. Era o meu primeiro objetivo. Quando eu fiz a engenharia de produção, era para trabalhar como um gestor de uma indústria. Depois fiz isso, eu trabalhei com construção civil já há alguns anos e eu percebi que o meu trabalho era muito maior que esse. Meu trabalho era fazer com que ajudar a sociedade de maneira geral. Porque eu sei que eu ajudo a empresa, a organização, estou ajudando uma pessoa, estou ajudando o executivo, mas eu também, ao mesmo tempo, estou ajudando várias outras pessoas que podem ter carreiras ali ou em outros lugares. Né? E é uma troca também, né? Você vai aprendendo também nesse tipo de relacionamento. Eu considero esse um número mágico, é o 0,5, né? Se a gente parar para pensar, aí uma interpretação de multiplicação, que é das fórmulas maiores, da divisão, que é a menor. Ou seja, a pior formatação é multiplicar coisas e a pior é dividir. Só que o 0,5 é mágico. Que quando qualquer número que você pegue, 10, por exemplo, vezes o 0,5, dá a metade dele. E quando você divide por 0,5, dá o dobro. Ou seja, mostra que quando a gente mais divide, a gente multiplica pra gente. Mas é importante dizer, a gente não tem que fazer querendo nada em troca. A gente tem que fazer. Então, se uma empresa hoje me contrata, eu tento dar o meu melhor para ela gerar resultados numéricos. Então, por isso que quando eu chego, eu mostro como está hoje. X, então eu preciso fazer com que esse valor que o senhor está me dando, eu pelo menos te gere o dobro dele, né? Então, senão eu devolvo o dinheiro. É isso aí, Léo, sorte a nossa de ter você por perto. É importante. Muito obrigada pela sua participação aqui no Falando de Negócios. A gente tem que ir embora, o papo tá bom, mas acabou, né? Até a próxima.